A audiência pública esta, que tem como objetivo apresentar os resultados da pesquisa que irá contribuir com o planejamento de ações de ensino, pesquisa e extensão, que é justamente a tríade aqui desse instituto. Isso tudo sobre a nossa responsabilidade. Responsabilidade essa do Departamento de Ensino, que não tem medido esforços para que esse objetivo seja concluído. Principalmente aqui, quebrando um pouco o protocolo, do nosso coordenador, professor Dr. Daniel Fonseca, que muito se esforçou para que esse evento aqui acontecesse. Hoje, discutiremos a oferta de novos cursos tecnológicos pelo nosso campus Manaus Distrito Industrial, curso esse que temos a pretensão de que seja iniciado no primeiro semestre de 2027, para vocês verem quanto a coisa é complexa. Nós estamos em 2025 e já estamos pensando no futuro para 2027. O MEC, com todo o rigor da lei, precisa que tudo isso aqui aconteça e mais alguma coisa para que no primeiro semestre de 2027 nós estejamos aqui com a turma de tecnologia em automação industrial. E para que esse momento seja concretizado, faremos agora a composição da mesa. Inicialmente, chamamos o senhor André Ricardo Costa, doutor em administração pela Universidade de São Paulo, professor do Departamento de Contabilidade da UFAM, mestre em Contabilidade e Controladoria pela UFAM e atualmente atua nas áreas de interesse de finanças, contabilidade, estrutura de capital, P&D, liquidez, governança corporativa, gestão de riscos e mercados futuros. Por favor, professor André, tome seu espaço à mesa. Aqui é o próximo sala de palco. Também chamamos o senhor Rafael Muniz de Souza, que é mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Amazonas, graduado em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade do Estado do Amazonas, e que foi o nosso egresso aqui do nosso curso em Eletrônica. Hoje, ele atua na Fundação Paulo Feitosa como desenvolvedor de software e professor na referida escola. Professor Rafael, por favor, tome seu lugar à mesa e seja muito bem-vindo. Chamamos também o Luciano para que tome o seu lugar na mesa. Sou o Luciano, que foi um ingresso aqui dessa casa e que nós temos a honra de receber hoje como CEO da empresa Ventos, que tem uma parceria com o IFAM. Sou Luciano, muito bem-vindo. A professora Ana Emília já chegou? Não. Então a gente está aguardando a professora Ana Emília, que é a presidente, a diretora do CREA. Assim que ela chegar, ela vai tomar aqui o espaço à mesa. Inicialmente, nós gostaríamos de ressaltar a missão e valores que norteiam o nosso Instituto Federal, que é promover a educação, ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, que tem como visão consolidar o IFAM como referência nacional em educação, ciência e tecnologia. E valores, a acessibilidade, a inclusão, o respeito e valorização das pessoas, também a ética, a integridade, a cidadania e solidariedade, excelência educacional, gestão participativa e transparente, inovação e empreendedorismo, respeito à diversidade, desenvolvimento e sustentabilidade. Tudo isso dentro de um instituto que é centenário neste estado e que muito serviço tem prestado aqui à comunidade do Amazonas. Atualmente, o CNDI
o nosso campus Manaus Distrito Industrial oferece os seguintes cursos tecnológicos: tecnologia em sistemas de telecomunicações, tecnologia em eletrônica industrial, tecnologia em mecatrônica industrial, tecnologia em logística. E mais agora, neste ano, foi iniciado aqui o nosso curso de engenharia de computação e também um curso de engenharia que nós já tínhamos, que era o curso de engenharia de controle e automação. Nessa linha de raciocínio, nós queremos chamar aqui o professor, o doutor Diego, que vai ser o nosso mediador e que muito nos abrilhanta aqui com a sua presença. Uma salva de palmas ao professor Diego. Olá pessoal, boa noite. Bem, eu vou apresentar aqui alguns resultados de uma pesquisa que nós fizemos no campus, utilizando aí a ferramenta do Google Forms, levantando algumas informações a respeito aí dos cursos de tecnologia que nós estamos fazendo esse estudo, essa pesquisa. Ok? Vamos lá? Ao início da consulta pública, nós identificamos os cursos superiores de tecnologia que teriam o maior interesse da comunidade e tivemos aí ao início 204 votantes. Ok? Desses 204 votantes no formulário, a gente incluiu aí o nome completo, idade, bairro, nível de escolaridade e a opção da escolha do curso que teriam interesse. Ok? E temos aí essa metodologia de pesquisa dos dados obtidos e os cursos avaliados. Dos cursos avaliados, nós identificamos aí o curso de Tecnologia e Gestão Ambiental, Tecnologia em Automação Industrial e Tecnologia em Sistemas Elétricos. Então, esses três cursos foram questionados às pessoas, às 204 pessoas, e obtivemos os resultados que estamos aqui para apresentar a todos e, posteriormente, também fazer um diálogo a respeito desses assuntos. Bem, do perfil das pessoas, 204, nós temos aí, dos 19 aos 24 anos, 29,9% dos participantes, totalizando 61 pessoas, 45 pessoas entre 25 e 30 anos, 47 pessoas de 31 a 40 anos e 34 participantes que tenham mais de 40 anos. Okay? Nesses participantes aí, a gente está vendo a situação na qual 75% dos participantes têm até 40 anos. Então, um contingente de pessoas da academia, jovens, que estão avaliando esses cursos técnicos que a gente ofertou nesse caso. Podemos continuar. No nível de escolaridade, nós temos aqui de ensino médio completo, 51 pessoas descreveram isso, totalizando 25%. Do ensino superior presencial ou EAD, 45,6%, totalizando em 93 pessoas. E outras pessoas, 60 pessoas, estão totalizando em 29,4%. Quase metade dos participantes já estão cursando o ensino superior e avaliaram esses cursos que a gente vai falar agora. Das preferências que foram levantadas. Os participantes poderiam escolher até 2 cursos, dentre esses 3 que foram definidos aí, todos de tecnologia. Tecnologia em automação industrial, tecnologia de sistemas elétricos e tecnologia de gestão ambiental. Então, temos aqui os resultados. Dos resultados, nós tivemos aqui que dos 204 votantes, 165 pessoas votaram no curso de automação industrial, tecnologia em automação industrial, 121 pessoas votaram em sistemas elétricos, totalizando 59,3%, e 49 pessoas votaram no curso de tecnologia de gestão ambiental, totalizando 24%. Então temos esse resultado que é muito bom, demonstrando que a comunidade acadêmica tem um interesse nesse curso e isso é o que nós estamos fazendo no estudo. Okay? Continuando, nessa demanda principal aí, do curso de automação industrial, é um curso mais desejado. Nessa segunda opção, temos o curso de sistemas elétricos, que apresenta um forte interesse, e o público jovem, como a gente viu aí, 52% dos participantes têm entre 19 e 30 anos com esse desejo desse curso aí de tecnologia e automação industrial, com um perfil acadêmico aí de 45,6%,
que já estão matriculados no ensino superior. Então, esses são os resultados que nós tivemos desse questionário que foi feito pela coordenação do curso, né, o professor Daniel, e a gente fez aí uma análise desses dados para poder apresentar para toda a comunidade e podermos também discutir a respeito desses assuntos. E nessa discussão, temos aí um debate à mesa, que é o qual a gente vai poder discutir um pouquinho a respeito de 3 pontos que foram levantados, 3 possíveis perguntas. Ok? Então, a mesa, ela vai ter aí, cada pessoa 10 minutinhos para poder falar a respeito das suas experiências e responder essas perguntas que estão aqui no debate. Primeira pergunta será: na sua avaliação, quais são as principais tendências atuais e futuras da automação industrial no Brasil e de que forma um curso superior tecnológico pode preparar profissionais para acompanhar essas transformações? A segunda pergunta: quais competências técnicas e comportamentais o senhor considera indispensáveis para o tecnólogo em automação industrial, para atuar com eficiência no mercado atual e em ambientes industriais cada vez mais automatizados e integrados? E a terceira pergunta fica: considerando o cenário regional e nacional, há alguma carência de profissionais qualificados nessa automação industrial? E que tipo de empresas ou setores aí mais necessitam desse perfil profissional? Vale lembrar que temos 3 perguntas, né? Então a mesa ela pode escolher um desses 3 assuntos que mais lhe convém para poder enriquecer a nossa reunião nessa audiência. Ok? Então agora vou passar aí para os integrantes da mesa para que a gente possa discutir, conversar, dialogar a respeito desses assuntos. Okay? Tenhamos aí um bom momento aí de diálogo. Podemos começar. 1, 2, 3, se habilita para a gente iniciar o nosso diálogo. Então, pessoal, boa noite. Prazer novamente. Eu sou o Rafael, né? Sou aluno egresso aqui, estudei aqui no IFAM do ensino médio, né? Fiz o médio técnico em eletrônica, no caso de 2013 a 2015. E hoje, né, faço doutorado na UFAM, já fiz mestrado na área de engenharia elétrica. E acho que partindo para as perguntas, né, eu creio que a primeira pergunta é uma pergunta que eu tenho muita vivência, né, em relação aos itens dessa pergunta, que são quais são as principais tendências, né, no mercado e os futuros, né, quais são as tendências de toda a tecnologia. Bem, acredito que a principal tendência é a indústria 4.0, né, na verdade já é uma realidade. Já trabalhei em muitos projetos em que é necessário ter todo o embasamento teórico, então você precisa ter toda aquela questão da física, a questão da eletricidade, a questão da linguagem de programação. A gente precisa ter toda aquela base para poder fazer os sistemas, como por exemplo gêmeos digitais, como por exemplo ter comunicação em alta velocidade, né, com baixa latência. Então, ter todos esses itens bem fundamentalizados, né, é essencial para as tecnologias atuais e para tecnologias futuras também. Todas as empresas, né, que eu já visitei e são empresas de ponta, elas tendem muito a utilizar esses itens até mesmo para ter a rastreabilidade da produção, a rastreabilidade da qualidade do produto. Então é importantíssimo esse item de fazer essa digitalização, de entender todos os parâmetros de funcionamento de determinada máquina. Então a fundamentação, né, de um curso, fazer toda essa parte de cálculos e tudo mais é muito importante. Obrigado. Opa. Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, demais membros da mesa, Rafael e Luciano. Honra enorme estar aqui. Muito obrigado, professor Evaldo, pelo convite. Muito obrigado. Uma oportunidade de contribuir com a nossa sociedade. Eu não sou um servidor público,
sou professor da Universidade Federal do Amazonas, como foi bem apresentado. Perceba que a composição é interessante da mesa. Nós temos um engenheiro mesmo, né, atividade fina, ali, raiz, né? Aqui um gestor de primeiro nível, líder empresarial. E eu sou professor adjunto da UFAM, sou coordenador do curso de contabilidade. Então, eu sou a expressão da figura de retaguarda, que observam ali os dados do mercado, os dados de gestão, e consigo, acredito, por causa de alguma experiência nessa área e algumas pesquisas que tenho feito, colaborar aqui com esse evento. Por isso eu fiquei tão feliz quando o professor Devaldo me convidou. Eu também tive uma experiência prática na indústria, não apenas acadêmica, né, no meu histórico, né, mestrado em contabilidade, doutorado em administração. Em administração, meu doutorado, minha tese foi em gestão financeira da inovação. Então, fui atrás das raízes do que falam de tecnologia, de inovação, para poder ver o que a gestão tem a ver com isso. Dessas perguntas, espero poder falar um pouco das três, um pouco concentrado na terceira. Por quê? Há cerca de um ano, eu participei de uma pesquisa, eu tabulei os resultados de uma pesquisa, dessa pesquisa aqui, pelo que eu estou entendendo, vocês perceberam, foi apresentada as preferências dos alunos aqui do IFAM, né? O professor Daniel liderou a pesquisa e o professor Diego tabulou, né? Então, eu fui com o professor Diego numa pesquisa de demanda das empresas do distrito industrial quanto às diferentes profissões. Então, nós apresentamos um formulário. Peço perdão, eu não apresento totalmente a pesquisa, porque eu participei apenas da tabulação. Então essa pesquisa tem uma liderança, tem uma governança, e eu posso falar daquilo que eu fiz mesmo e do que foi publicado. Então eu estive ali trabalhando com a planilha, então posso passar para vocês esse contexto. Então nós fizemos nós listamos as principais profissões do distrito, então, tanto profissão de atividade fim quanto profissão de atividade meio. Então você tinha quanto de nível técnico, médio técnico e superior. Então você tinha todas as engenharias, engenharia mecânica, elétrica, química, automação. A parte de retaguarda tinha aqui contabilidade, administração, economia, direito. E os respondentes eram os líderes de recursos humanos das empresas do distrito. Quando eu recebi ali o banco de dados, qual foi a minha abordagem? Eram algumas dezenas de respondentes. Aqui vocês têm 200, né? Ali eu peguei algumas dezenas. Só que o que acontece? Eu fui atrás da representatividade de cada respondente. Um respondente que respondia por uma empresa de 300 funcionários aproximadamente, ele tinha uma representatividade tal e diferente de uma empresa como a Honda, que é a famosa nossa maior empregadora do distrito, com cerca de 10 mil funcionários aproximadamente. Então tem outra representatividade. Então ali eu busquei ter uma técnica estatística para extrapolar aquela resposta, buscar a representatividade toda do distrito. A pergunta que eles responderam era: de cada desses profissionais, quanto você percebe, você planeja que vai contratar nos próximos 3 anos? E posso resumir: o profissional de automação foi o mais requisitado, tanto para as engenharias quanto para o nível médio técnico. Dali, eu confidencio aqui com vocês nas conversas internas, eu fui dizendo: olha, muitos desses cursos aqui existem. As instituições de ensino estão ofertando alguns desses cursos. Então você precisa ter
do lado das empresas do distrito, o lado que demanda uma postura proativa para vir buscar contato aqui com as instituições de ensino, e aqui nós temos já a expressão disso com a presença do Luciano, e também as instituições de ensino buscar se apresentar para as empresas, e este evento é prova disso, e da própria apresentação dos resultados da pesquisa, quando o professor Devaldo esteve presente, as instituições de ensino se fizeram presentes e se fizeram vir. Nos particulares, eu realmente não identifiquei nas respostas e nas ofertas, por base de dados públicas, uma oferta muito relevante neste nível de técnico de automação industrial. Não vi. E este curso, eu posso afirmar, ele vai no vetor de atender, sim, a esta forte demanda do distrito industrial, porque eles não apenas especificaram que eles tinham uma alta demanda pelo curso médio técnico em automação, como eles já ressaltaram naquela parte de pesquisa aberta, eles já ressaltaram, olha, nós precisamos de profissionais que tenham conhecimentos específicos, que resolvam problemas específicos. Então, de repente, nós temos uma oferta maior nas instituições de ensino, nas áreas que são mais abrangentes, ou que formam profissionais que vão buscar, digamos assim, uma grande massa de profissionais que vão estar naturalmente buscando, em essência, aqueles trabalhos de mais alto nível, aqueles trabalhos mais estratégicos, passam bastante tempo nos bancos da universidade e se condicionam para isso. Mas quando vão lidar na realidade das empresas, as empresas estão com problemas pontuais. Não estão em grande frequência com problemas estratégicos. O que tem maior frequência são os problemas pontuais. Então ela precisa desse profissional capacitado e já condicionado, pronto para resolver esses problemas específicos. Falando um pouco das proporções, ali eram na casa de 3 a 4 centenas de profissionais que eles estavam buscando contratar ou percebendo que iam buscar contratar nos 3 anos conseguintes. Dessa proporção eu faço uma ressalva. Quem era este respondente? Este respondente eram os líderes de RH das empresas do distrito. Esse profissional, eu vou pedir para o professor Luciano me corrigir se eu estiver errado, esse profissional ele está recebendo problemas pontuais também, o gestor de RH. Ele está recebendo a demanda, a cobrança, porque a empresa ela tem um plano de produção, ela tem um plano de investimentos para tanto tempo, e esse profissional, gestor de RH, ele precisa dar a contribuição dele para cumprir esse plano de investimentos, contratando os profissionais adequados. Então, ele está ali recebendo, na cobrança dele, está dizendo, olha, preciso de profissionais de automação, ali no dia a dia dele. É daí que vem o direcionador dele dar a resposta. Aquela resposta numérica que ele preencheu, dizendo, precisamos de tantos profissionais, que depois eu extrapolei. Por que eu estou falando isso? Porque esse profissional está na visão da empresa dele. Da minha abordagem com a pesquisa, em extrapolar para a realidade toda, eu ainda havia necessidade de mostrar a realidade econômica do nosso país, do nosso estado e do nosso distrito industrial. E a realidade econômica da nossa reforma tributária, ela está apontando para um crescimento ainda maior da demanda dos profissionais. Eu tenho acompanhado os dados há alguns anos e desde cerca de início de 2023, o nosso estoque total de empregos formais no estado do Amazonas só faz crescer. Cresce sem parar, ininterruptamente. No começo de 2023, arredondando, nós tínhamos 400 mil trabalhadores com carteira assinada. Hoje nós temos 560 mil trabalhadores com carteira assinada, em todos os setores, comércio, indústria e serviços. Maior empregador de serviços. No distrito industrial, que a gente chama
nesse tipo de dado a gente chama de indústria de transformação. Em 2023, no início, nós tínhamos cerca de 105 a 110 mil trabalhadores formais. Hoje nós estamos chegando próximo a 140 mil. Percebam esse ritmo de crescimento. E a tendência é crescer ainda mais, porque, no mínimo, com a reforma tributária, o nosso polo industrial ficou muito bem posicionado. Então, são todas as empresas ali, quais os setores? São todos os setores. Existem alguns setores que tendem a demandar mais, mas a automação industrial, todos os setores. Tem uma demanda maior por profissionais high-tech, que são das empresas de eletrônicos e de informática. Mas os demais setores, por exemplo, uma executiva que eu conversei, que era do setor de bebidas, ela foi uma que mencionou desesperadamente: preciso de profissional de automação. E foi a única que eu respondi. Tem o IFAM, lá tem a engenharia, né? Mas ela precisava desse profissional com conhecimento específico. Então, acredito que assim eu consigo caminhar para encerrar minha fala. Acho que falei muito, que é pelo professor fala bastante. Mas acredito que com essa fala eu consigo responder a grande parte a essas perguntas. Obrigado. Doutor André, faço só uma pequena pausa para convidar também para a mesa a doutora Ana Emília Diniz, que é conselheira regional e diretora do CREA-AM. Ela é formada em doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Campina Grande e graduação em Engenharia Mecânica pelo Centro Universitário do Norte. Seja bem-vindo. Bem, podemos dar continuidade com o Luciano. E só para situar, né, a doutora Ana, colocamos 3 perguntas em pauta para que vocês pudessem dialogar a respeito dos assuntos, tá bom? Então, depois dele, pode ser a sua vez. Podemos seguir, então. Pessoal, boa noite. Meu nome é Luciano Benitá. Eu também sou aluno egresso aqui da escola. Fui a primeira turma de eletrônica formada aqui nesse prédio da UNED. A gente era conhecido como bichos do mato. Só passava um ônibus aqui, que era o aeroporto Ponta Pelada, e talvez muitos de vocês devem conhecer a lenda do Laguinho, que foi uma turma de alunos que resolveram desbravar esse mato e encontraram um lago verde do outro lado. Foi todo mundo preso pela polícia aeronáutica. Eu estava lá. Então, pessoal, esse prédio aqui primeiro, é uma grande honra estar aqui, né, ser convidado como aluno. Já faz muitos anos que eu não participava de nada no mundo acadêmico. Eu formei em eletrônica, fiz engenharia elétrica, fiz as pós-graduações e MBAs nas áreas já executivas, né, e acabei migrando também para o lado da economia. Então, esse currículo acabou me propiciando entrar no mercado não só de tecnologia, como também de abrir a própria empresa. Então hoje, a Ventus, eu estava até comentando com o professor Fernando, ela começou num laboratório aqui de eletrônica. Nós tivemos que fazer um projeto de uma placa de um computador teórico, um computador bem básico, aquele processador 8088, se não me engano. E as equipes tinham que dar um nome para a empresa. Como a gente estava fazendo, eu gostava muito de história também aqui, e eu tinha um negócio que eu lia muito, que era a Rosa dos Ventos, que os navegadores utilizavam para estar navegando, descobrindo as terras, a lua fora, e eles basicamente se localizavam pelas estrelas, né? Pela Rosa dos Ventos, pelo astrolabe. E isso me fascinava, porque eu disse, cara, como que esses caras sem GPS conseguiam navegar, encontrar e voltar de um continente para o outro? Daí veio o nome Ventos. Como é o nome? Era de engenharia, botar Rosa dos Ventos não ia dar muito certo, né? Então, eu resolvi e coloquei Ventos, né? E isso nasceu aqui dentro de um laboratório. A gente ganhou a competição de eletrônica, e quando eu tive a oportunidade de abrir a empresa, eu lembrei desse dia e acabei colocando o nome da empresa Ventos, tá? Então, hoje nós
Somos 3 indústrias aqui no Polo Industrial de Manaus. Nós temos uma unidade de eletrônica pura, onde nós fabricamos placas de circuitos eletrônicos para várias empresas. Eu tenho certeza que muitos de vocês, na casa de vocês, têm alguma coisa que a gente fabricou e não sabe. Hoje nós temos fabricação de placas de televisão, de áudio, de ar-condicionado, até a tornozeleira que o Bolsonaro está usando foi fabricada pela Vença. Então, falando sério, quando ele foi preso, o pessoal me ligou: rapaz, tu tem aí a localização dele? Eu falei: não, cara, eu só faço o hardware, o software não é dele. Mas, então, pessoal, hoje nós somos um grupo que são 3 fábricas, tá? Nós temos uma fábrica de eletrônica, uma fábrica de telecomunicações, onde monta moldes, suítes, roteadores e ONU, ONT, material de fibra óptica, e uma unidade de fabricação de ar-condicionado. Nós empregamos ao total de 1.100 pessoas hoje em Manaus. Temos uma unidade em São Paulo também que faz a parte comercial, o marketing, pós-venda, e uma unidade na China que faz o departamento de compras. Tá? Vocês perguntarem assim, de onde veio esse cara? Eu sou de Manaus, estudei na Escola Técnica Federal do Amazonas, UMED, em 1996. E a empresa nasceu aqui dentro. E o que eu posso falar para vocês, é muito pertinente a pergunta, né, sobre a importância de lançar cursos novos que estejam adaptados às demandas da indústria. Eu quero responder essa pergunta colocando aqui no tema também uma situação que talvez poucos não estejam entendendo. Como o professor André colocou, tocou no ponto muito importante que é a nova reforma tributária. Para quem não entendeu o que vai acontecer, eu queria anunciar as boas para vocês. Manaus vai se tornar a meca dos eletrônicos no Brasil. E talvez até da América Latina. Porque vejam bem, nós temos uma situação do qual o que foi implantado lá atrás da Zona Franca, ele basicamente blindou, né, o que está acontecendo agora, onde nenhum outro estado vai poder ter o mesmo incentivo fiscal que o Amazonas tem. Isso está fazendo que haja uma debandada de empresas, certo? De empresas que estão em outras regiões do país, obrigado, e venham para a Zona Franca de Manaus. Isso, basicamente, pessoal, vai acarretar numa demanda muito maior de profissionais, principalmente de tecnologia. Então, são boas notícias, tanto do campo econômico, de que o distrito vai aumentar o seu potencial com novas empresas, como também é muito legal ver que o nosso instituto aqui, a escola, está se preparando para tudo isso. Tá? Muito pertinente. O que eu posso trazer aqui, pessoal, de informação? Como eu falei, eu não estou no mundo acadêmico há muito tempo, estou muito voltado no mundo empresarial. O que eu posso contribuir aqui e falar para vocês das experiências que eu tenho, tá? Eu passo muito tempo viajando hoje, né, em alguns países, principalmente na China. Eu ando muito na cidade de Shenzhen, em vários lugares, e o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: toda vez que eu volto da China, eu tenho a impressão que eu voltei para o passado. Eles estão muito mais evoluídos, muito mais preparados para... Se a gente está falando de indústria 4.0 no Brasil, eles já devem estar falando lá de 6.0. Se vocês entenderem uma ideia. E eu não estou exagerando. Hoje, a gente vai em fábricas na China que são chamadas de dark factories. O que acontece lá? Você não tem mais nenhum funcionário. Elas estão totalmente no escuro e os robôs fabricando determinados produtos. Tá? E eu vi isso, eu não acreditei, mas é verdade. Mas vocês sabem quem são os funcionários dessa fábrica? Sabe quem são os funcionários dessa fábrica? São os técnicos de automação industrial. Eles estão por detrás fazendo as manutenções, fazendo as programações, fazendo todo o preparativo para que aquela fábrica possa funcionar de forma autônoma. Então, assim,
realmente essas profissões ligadas à tecnologia, ligadas à automação, elas são o futuro da indústria. Tá? Nós temos hoje um déficit muito grande na nossa região. Eu chamo a atenção aos senhores e senhoras a quantidade de empregos que são gerados no nosso polo industrial, não só nas fábricas, como também nos departamentos de P&D, né, das empresas, como também nos institutos de pesquisa. O número de profissionais hoje de outros estados é muito grande em Manaus. A gente não tem hoje uma capacidade de formar engenheiros, de formar profissionais do segmento para suprir a demanda do polo industrial de Manaus. Então você tem uma migração desses profissionais de outros estados que vêm para o Amazonas, que vêm para a cidade de Manaus, para ocupar essas posições que são extremamente importantes. E eu vi uma palavra ali que eu achei bem legal, que eu falei assim, quais as competências técnicas, né, e comportamentais, né, que você considera indispensáveis. Eu me lembro de uma palestra que eu assisti na FUCAP, na época, que um palestrante que era do FIAN, eu estava sentado aí onde você estava e tal, eu era aluno, e ele chegou criticando, né, dizendo que muitos profissionais do Amazonas, de Manaus, não estavam dando atenção adequada ao trabalho no dia a dia, né? Ele era diretor de uma empresa. Eu fiquei extremamente chateado com aquilo. Eu levantei e pedi a chance de falar, e eu comentei com ele que eu falei, olha, eu entendo que você tem suas experiências, mas que você não pode vir aqui e achar que a maioria faz a mesma coisa, pensa do mesmo jeito. Até eu me tornar CEO de uma empresa. E aí, senhores, eu percebi que ele estava falando a verdade. Então, ou seja, a gente precisa também trazer aqui para a discussão, e é muito importante o entendimento disso, tá? Enquanto eu era funcionário, eu tinha uma visão. Depois que eu passei para o outro lado da mesa, como empresário, que tem que dar o lucro, que tem que validar o EBITDA da empresa, que você tem aí um monte de acionistas analisando, verificando, o que o mundo todo já sabe fazer, que a gente precisa fazer também, tá? Eu percebi o que ele tinha comentado. Então, ou seja, o comportamento nosso muitas vezes não está sendo adequado. Tá? Nós estamos tendo atenção devida no meio do trabalho. Essa ligação, por exemplo, a gente pensa lá na escola, na universidade, o que a gente está aprendendo lá, a gente fala assim, não, mas tem um déficit, o que eu estou aprendendo na escola, o que eu estou aprendendo lá na universidade, não vai servir ou não é a realidade da indústria. Isso é um grande engano. Muito do que a gente aprende, do que eu aprendi aqui na escola técnica, foi a minha grande base para poder fazer sucesso nos primeiros empregos. Tá? Então, assim, acho que talvez a gente entender um pouco mais isso e acreditar que o que a gente está estudando hoje, a gente pode aplicar e transformar, levar mais em sério isso, é um comportamento necessário que a gente tem que ter no dia a dia do nosso trabalho. Tá? Então, acho que esse ponto é bem interessante ter colocado na discussão. Tá? E o que eu posso falar ali sobre o que eu comentei sobre o cenário regional e nacional, né? E essa carência de profissionais que nós temos, ela é real, mas nós temos um caminho a traçar aqui. Eu acredito que nós estamos num caminho onde temos um crescimento econômico do polo industrial de Manaus, que foi definido basicamente pela Zona Franca e pela reforma tributária, que vai trazer, como eu disse, muitas vantagens e também vai trazer muitas empresas novas para como está acontecendo. E a gente tem uma explosão de áreas, tá? Eu, por exemplo, eu tenho essa empresa de ar-condicionado, pensa em Manaus para te encontrar um técnico que tem conhecimento em sistemas de refrigeração. Não tem. Nós não temos cursos de refrigeração em Manaus. Se eu quiser encontrar um técnico que conheça de processos de refrigeração, eu tenho que trazer do Rio Grande do Sul. Se a gente quiser falar, por exemplo, vamos então, nós temos engenharia elétrica, mas se você quiser encontrar um profissional especializado, né, em sistemas elétricos, é muito difícil, porque o pessoal meio que migrou para a área de automação, de mecatrônica, mas ele não sabe pegar um esquema elétrico
e analisar e seguir um sinal. Então isso no dia a dia pesa bastante lá na indústria, cara. Pesa, né? São dificuldades, são gargalos que nós temos. Então, a oportunidade aqui de falar para vocês, olha, reavaliar, rever, né, os pontos aqui da emenda escolar, para que seja preenchida essas lacunas lá na hora do que a gente chama do Gemba, tá? É muito importante. Então, eu agradeço a oportunidade de estar falando, de estar contribuindo, tá, com as informações, e espero que tenha respondido alguns dos pontos, tá? E estou aberto aqui também para perguntas dos colegas. Que agradeço, Luciano. Boa noite a todos, boa noite à mesa. Bem, né, vamos para as perguntas. É muito interessante, vamos pegar o gancho do empresário querido. Também já fui empresária, infelizmente eu tive que dar uma pausa, mas próximo ano, se Deus quiser, vou retornar. E eu comecei justamente na área de eletroeletrônica. Toda a minha vinda aqui para Manaus, eu não sou daqui de Manaus, né, como vocês viram, eu formei na UFCG, vim para cá justamente para a área de eletroeletrônica. Por quê? Porque na universidade, a minha pesquisa, o meu laboratório era voltado para fabricação, técnicas modernas de varistores, né, até SMD. E daí eu fui contratada ainda na época que aqui no Brasil ainda se fazia, confeccionava. Né? Hoje a gente não faz mais, né? A gente só faz a inserção, abre a máquina de solda, enfim. Então, a maioria da minha vida, né, trabalhei, terminei, fui para Philips, LG Philips, LG Display, acabei indo sempre na área de eletroeletrônica. E como o caro colega estava falando, foi crucial a minha vinda para Manaus, para a empresa de eletroeletrônica, por conta da minha escolha de formação, do que eu tinha desenvolvido dentro da universidade. Foi tudo? Não, eu tive que aprender muitas coisas. Eu vi máquinas que eu nunca tinha visto na minha vida, processos que eu nunca tinha visto na minha vida, mas muitas coisas foram bases para que eu pudesse desenvolver a minha carreira. É de fato o que o professor fala, né, que nós estamos vai para o Japão, para a China, quando volta, se sente atrasado, e realmente, às vezes a gente sente isso. Eu vejo os meninos, às vezes, no MBA falando de indústria 4.0 e vejo os estudos de caso. Muitos alunos da eletroeletrônica. E eu digo, meu Deus, ainda fazem do mesmo jeito que eu fazia, mas já tem tantos anos que eu não faço mais isso, eles continuam fazendo aqui dessa mesma forma, né? Esse mesmo processo, a mesma máquina de solda, que eu tinha problema há 10, sei lá, mais de 10 anos atrás. Então, realmente, a gente tem ainda alguns problemas em relação a investimento de tecnologia de fato, né? Mas a carência no Polo Industrial de Manaus, por esse tipo de profissional, que ele está mais à frente, principalmente na automação, que sustenta os pilares da indústria 4.0, né, que tem conhecimento de inteligência artificial, IoT, tem noção de sensores, de CLP, ele, com certeza, vai ser um profissional disputado no mercado de trabalho. Porque existem muitas vagas em aberto por falta justamente de pessoas, engenheiros, tecnólogos, técnicos, por falta dessa expertise. Né? A gente, de fato, procuramos, nós nos esforçamos aqui, eu sou coordenadora de projeto do Instituto, né, de Pesquisa e Desenvolvimento, e a gente procura muito fomentar o conhecimento e fazer esse link da informação, da tecnologia com a indústria, mas eu também, enquanto professora do IFAM, do centro, a gente também se esforça em me apresentar nessa interface de escola-universidade, através de
cases, visitas, estágios. Gente, todos os dias tem professor do estágio que diz: professora, na sua turma tem alguém para fazer estágio? Eu estou precisando de alguém para fazer estágio. Então, porque é deficitária essa área de automação industrial. Eu tive a oportunidade de coordenar uma instituição de ensino aqui no Amazonas há quase 8 anos, o curso de Engenharia de Controle e Automação. De fato, era um curso pequeno, poucos alunos, mas agora eu saí e continuo conversando com os colegas, deu uma busca, deu uma procurada pelos alunos maior. Por quê? Porque a necessidade, né, acaba despertando a demanda. Mas o que é fato? Que a gente tem feito como CREA, né? Agora eu falei como professora, pesquisadora, agora eu falo como CREA. A gente saiu de um evento nacional, a maior semana oficial de engenharia no Brasil, esse ano aconteceu em Vitória, é a 80ª semana, né? Então tem 80 anos que essa semana acontece, anualmente. E uma das maiores discussões é a falta de profissionais, né, voltados para as áreas tecnológicas, da engenharia e na tecnologia. Existe uma escassez. Então, o que a gente está dizendo? Né? Que é muito bem-vindo o curso de Tecnologia e Automação Industrial, primeiro porque vai suprir uma demanda que é nossa, regional. Então, a gente precisa capacitar localmente para atender a nossa demanda local, que é existente e necessária. E não é pouca, a gente precisa. Não é à toa que o professor acabou de falar que precisa trazer. Acho que eu só conheço uma pessoa especializada em pneumática e refrigeração. Acho que só conheço um professor que tem uma empresa nessa área. A minha empresa era de soluções e eu precisava reunir muita gente de várias áreas. E assim como ele, eu tinha muita dificuldade de encontrar profissionais de algumas áreas. E tem alguns que às vezes a gente só conseguia em São Paulo, né? E a gente construir esse profissional aqui, a gente vai fortalecer a indústria, vai fortalecer a mão de obra, né? A gente vai fortalecer a nossa cidade, né? E além do mais, né? A gente vai conseguir fomentar pesquisas, a gente vai conseguir fazer um improving, um update, follow-up de muitos assuntos dentro da indústria 4.0 que se faz necessário uma produção de pesquisa. Por exemplo, há uns anos atrás, na indústria de injeção plástica, 10, 15 anos atrás, abria molde, funcionário tirava a peça. Hoje, praticamente isso não existe mais. Porque eu tenho um robô, pick and place, que vai, tira, coloca. Mas quem vai fazer a manutenção? Quem é que vai te ensinar? Vai pegar o touch pendant lá do robô, fazer a programação? Quem é que vai fazer isso? Né? Então, eu fiz a graduação há 50 anos atrás. Se formava-se em engenharia, se formava-se em direito. Precisava fazer alguma coisa mais? Não. Formava, botava lá o diploma, se era engenheiro, se era um advogado. Hoje, a gente passou um ano, a gente já precisa fazer mais alguma coisa. Por quê? Porque a tecnologia, ela está evoluindo numa velocidade muito rápida, né? E a gente precisa estar em contínua busca do aperfeiçoamento do conhecimento, né? Para que a gente possa se estar bem alocado no mercado de trabalho. Eu costumo dizer, você não vai perder, por exemplo, sua vaga para uma indústria só de robôs, né? Indústria dark. Você não vai perder. Mas você precisa se recolocar.
né? Eu estava falando recentemente, existia postos de quê? De telefonista. Hoje tem? Não. Mas se criou novos cargos. Datilografia foi muito útil durante muitos anos, mas hoje não tem mais. Existem outras tecnologias, mas a gente conseguiu se adaptar. Só que a velocidade era mais lenta, né? Para virar de uma tecnologia para outra era muito mais lenta. Agora não, é muito rápido. Então a gente já tem engenharia de controle da automação. E eu acho que o curso de tecnologia industrial, de automação industrial, é imprescindível porque ele vai estar mais compacto, mais enxuto, mais rápido. E a gente vai conseguir colocar esse profissional no mercado mais rápido e ele vai conseguir fazer a diferença. E o Instituto vai fazer a diferença na sociedade através desses alunos que estarão lá. Então, dentro disso, as competências técnicas e comportamentais são essas. A gente precisa dar sempre uma busca insensável. Insensável, né? Insensável é a palavra? Incessante, né? A palavra é incessante. E porque antes a tecnologia evoluía devagar, hoje não. Se eu me formei há 3 anos, eu já estou defasada se eu não tiver feito nada. Então, assim, como o professor falou lá, Game Walking, realmente, liderança, Indústria 4.0, a minha liderança também precisa mudar. Então, o comportamento e as técnicas também precisam estar alinhadas, porque eu preciso ter, saber lidar. Antes o engenheiro tecnólogo saía da indústria, não sabia nada sobre empreendedorismo, não sabia nada sobre liderança. E hoje são comportamentos, linhas importantíssimas, né? Então, considerando o cenário regional, que a gente tem um polo industrial riquíssimo na área de televisores, toda a parte de eletroeletrônica, né? Eu acho que está mais do que na hora, né? Da gente realmente ter esse curso para que a gente possa ter o know-how do IFAM, o know-how, o saber, o conhecer da nossa terra, da Amazônia, né? Produzindo e multiplicando tecnologia, para que a gente não fique atrás de outros países e de outros estados. Então, eu quero finalizar a minha fala representando aqui a professora Alzira Miranda, presidente do CREA Amazonas. Sempre falo isso. As mulheres aqui, talvez os meninos que tenham se formado há mais anos como eu, sabem que ainda somos minoria. Né? Em 50 anos de CREA, 51 anos, a gente tem a primeira mulher presidente, tem na direção também mulheres, isso também é importante, né? Flexibiliza o diálogo, os pontos de vista, né? É importante. E, enquanto CREA, né, a gente vai ter o prazer de receber essa documentação, esse plano pedagógico, né, para que no final a gente esteja aqui também. A partir que a gente recebeu o PC, a gente vai entregar a carteirinha do CREA, para que vocês sejam, não só às vezes um funcionário, mas como o nosso querido professor, possa ter uma empresa, ser um empresário, ser um empreendedor aqui numa terra que a gente ainda tem facilidades para empreender. Então, esse é o meu recado. Não vamos delongar, senão vou falar muito. Vou falar que eu já fiz televisão de tubo, tá? Peguei toda a transição, a tecnologia transitória de tubo para aquela plasma que veio primeiro. Então, só tenho muita coisa para falar. Eu vou ficar aqui falando a noite inteira. Mas é com enorme alegria que recebemos, o CREA recebe o curso de Tecnologia em Automação Industrial. Obrigada e boa noite. Boa noite, obrigado.
Bem, e também nessa audiência, uma das coisas que eu achei interessante, como o doutor Luciano falou, de ele teve a oportunidade de uma pessoa ter feito uma pergunta naquele momento, não ficar que você fez a pergunta e questionou. Deixo aberto também aqui a comunidade, caso alguns de vocês tenham alguma pergunta, eu creio que a gente pode deixar aí uma oportunidade para poder fazer uma pergunta a um dos integrantes da banca. Na audiência aqui não está descrita a necessidade disso, mas eu acho que é importante, porque eu vejo que tem crescimento para todos nós. Perguntas? Pode levar o microfone? Primeiramente, gostaria de dar boa noite a todos, aos participantes da banca, aos professores que se disponibilizaram hoje aqui, a todos os profissionais, né, que é muito importante a participação de todos para a escola, né, a universidade está funcionando nesse momento. E eu gosto muito que vocês falaram sobre a etapa final, né, os alunos formados, tudo isso é muito importante. É muito bom, né, como professores, ou alguém que coordena uma empresa, pessoas de altos cargos ver esses profissionais crescendo, mas eu gostaria de perguntar sobre a questão, não só de fazer uma indagação, mas uma provocação para os professores da banca, que é justamente a questão dos alunos que estão aqui e sobre a maior parte deles que desistem. São os alunos que não têm auxílio e muitas vezes o curso noturno que é esquecido. Isso eu digo principalmente pela questão de muitos alunos noturnos, às vezes devem ficar até muito tarde, não terem nem uma alimentação não gratuita, né, que eu digo, nem um valor acessível, né, quem só tem acesso à lanchonete ali, um valor extremamente caro, frutas que às vezes disponibilizam, são poucas também para a quantidade de alunos que tem aqui, e principalmente sobre a falta de acesso que a gente tem ao básico do curso, porque é realmente muito bacana e gratificante ver tanto os discursos anteriores quanto o da noite de hoje, que foi uma forma, foi algo, um futuro altruísta, né? Que vão ter profissionais para todas essas áreas, as pessoas vão se formar. Mas o que a gente vem crescendo são pessoas desistindo, são pessoas que não recebem suporte suficiente, não têm a base, isso eu não digo só na universidade, mas no ensino médio, fundamental, e que a gente só vê discursos bonzinhos de nossa, a gente precisa desses profissionais, mas a gente nem consegue. Se a gente for ver os profissionais, as pessoas que têm, a quantidade de pessoas que têm os cursos, né? Agora no segundo período, 20 pessoas desistiram só do meu curso. Se a gente for ver o quinto, sexto período, que já são os finalistas, tem 5, 10 pessoas na sala, né? E futuramente vamos formar quanto, né? Se a gente fazer uma pesquisa bem superficial, 30%. 30% acho que nem suprime a quantidade de profissionais que a gente precisa, né? Então, é muito bacana, eu gosto muito de ver tantos profissionais, tantas pessoas com grandes formações aí na frente, mas é importante voltar à base, né? As pessoas realmente conseguem se formar, as pessoas têm o suporte necessário. É isso, com isso concluo. Muito obrigado. Eu tive dificuldade de saber qual é a pergunta, mas agora eu creio que quem pode dar essa palavra de motivação e explicar a respeito desses desafios que nós estudantes temos e sempre seguimos com esses desafios aí à frente para nos formarmos. Eu posso começar. Okay. Eu posso começar, como eu falei, né, a gente, enquanto conselho de engenharia, a gente tem dados e de carência de profissionais no mercado. Né? Mercado, quando eu falo do CREA, eu vou falar de engenheiro, tecnólogo, de todos. Não é uma história sua recente, que você me contou no mundo. Sim, não me espanta, não me alarma, porque eu creio que seja a maioria da história, ou 100% da história de todos que concluíram engenharia. E além do mais, muitas coisas foram melhoradas ao longo do tempo. Eu estudei numa época, né, federal também, em que não existia esse privilégio de ter um curso à noite. Ou você abdicava de tudo, ou seu pai tinha que te manter, então era muito difícil. Na minha turma, eu creio que entrou 50 alunos, deve ter saído 5.
O que acontece? Por que há uma evasão? Se você fizer uma pesquisa também, eu acho interessante, você vai ver vários artigos publicados com várias descrições dos motivos de evasão. Um deles você citou, né? Dificuldade financeira. Um dos outros grandes dificuldades é o aluno, ele não consegue avançar nos cálculos, porque de fato é difícil. Ele não consegue passar nas físicas, mas porque de fato é difícil, precisa de uma dedicação. A engenharia, tecnologia noturna foi bom porque propicia a gente trabalhar e estudar. Mas eu vejo os meus alunos durante mais de 10 anos, olho para eles e vejo dormindo, porque está cansado, né? Também, né? Aí vem, Infancentro, 150 anos, vamos colocar um Infam perto do distrito para que os meninos possam ter uma acessibilidade melhor. Coloca o Infam aqui do distrito. Então, existe melhorias. Vocês não se sintam desamparados. A minha palavra é: não se sintam desamparados. Políticas públicas precisam ser envolvidas em esfera estadual, esfera federal. Não é simples, mas medidas. A gente tem, faz quantos anos que eu me formei? Sei lá, gente, mais de 25 anos, não sei. Mas a gente vê que houve um avanço, mas a dificuldade das disciplinas, eu creio que vai continuar. Porque eu estava até ouvindo um empresário esses dias, né, falando assim: um engenheiro tecnólogo que cursou, na minha época era pagou, cálculo 1, 2, 3, 4, mecânica vetorial, 1, 2 para engenheiros, física estática, física dinâmica, não sei o quê, mecânica vetorial para engenheiros, eletricidade e magnetismo, 1 e 2, não sei o que lá. Esse cara, que ele passou por isso tudo e não desistiu, os livros, né? Na minha época eu só estudei com livro. Não sei o que é estudar, hoje eu sei o que é estudar assim, é com IA, mas na minha época era só livro. Livros enormes, né? Em outras línguas. E o empresário disse uma coisa que me chamou muita atenção. Um cara desse, que ele foi até o fim, só por ter cursado, ele pode nem ter um feeling de empreendedor, mas ele tem um feeling de saber resolver o problema, de se virar. Ele vai conseguir, ele vai dar um jeito, porque ele deu um jeito na universidade. Ele conseguiu passar. Existe um outro viés. O aluno é muito bonito, o engenheiro, mas realmente a carreira é árdua. E muitos deles entram, quando entra em cálculo 1, no primeiro período, desistem. Então, muitos planos pedagógicos é colocado nivelamento e pré-cálculo, para que o aluno, que venha com déficit, a gente sabe de escola pública, o déficit ainda é maior em alguns casos, para que ele venha estar no nível de um aluno que tenha tido uma educação de base melhor. Então, muitas coisas foram feitas ao longo desses 20 anos, mas a evasão continua. A evasão, ela pode diminuir, mas ela vai existir sempre. Precisa-se que isso exista no nível tolerável. Se for uma evasão demais, alguma coisa errada, a gente tem que intervir enquanto universidade, coordenador, chefe de departamento, ver com os alunos o que é e qual é os motivos. Aí já nos outros motivos, eu falei só em nível de disciplina, né? Mas vou falar da engenharia mecânica do Infancentro. Eu acho que eu só tenho um aluno periodizado no 10º período. Mas é porque os professores são ruins, os alunos são ruins. É porque a engenharia também não é para todo mundo. Né?
existe uma série de, porque assim, eu preciso ter uma condição, tal, não sei o quê. Sim, eu sei. Tem aluno que chega, só tem ou que lanchar ou a passagem. E eu sinto isso também, porque eu passei por isso também. Eu andava a pé, ou de ônibus, ou tirava xerox, ou lanchava. Eram as minhas escolhas, porque eu podia trabalhar. Então eu ia trabalhar na universidade, fazia a universidade, pode entrar. Eu fui, como é o nome? Monitor, né? Fui bolsa de pesquisa. Todas as minhas formações até o doutorado, eu entrei em projeto de pesquisa, porque eu tinha que me sustentar de alguma forma. Então, assim, é fácil? Não é. A evasão vai existir? Vai. Existem coisas que precisam ser analisadas? Precisam. O diálogo precisa existir? Precisa. Aí a gente chega no ponto, né? Quais as sugestões que eu, aluno, também posso dar, né? Professora, não tenho merenda, né? Sinaliza. Eu vejo lá que tem em algum lugar, tem a CPA, né? Todo semestre a gente faz a CPA, mas sinalizando, o diálogo é importante. Então, muitas coisas eu não posso falar, porque aí já vai do coordenador, do diretor, do reitor da universidade e de políticas públicas também, porque aqui o Instituto ele precisa de recursos para se manter, né? E isso impacta vocês, né? Então, espero ter ajudado um pouquinho. Obrigado, doutora Ana. Mais alguém? Opa. Vamos lá, Luciano. Queria contribuir também com a resposta, né? Eu gosto dessas provocações. É o meu perfil também, é seu nome, brother? Vinícius. É o meu estilo, Vinícius social. É o seguinte, Vinícius, eu posso te falar para tentar responder para você. Eu compacto com o que a nossa amiga falou, tá? Não é brincadeira de engenharia. Eu lembro, né, que existia a Bíblia do Capeta. Era aquele livro capa preta, guidolize de cálculo 1, 2, 3. Engenharia você faz até o avançado. No segundo grau era a física do ramalho, né? Não é? Então, assim, engenharia, ele é um muro que você precisa subir, e quando você chegar lá em cima, alguém vai te derrubar, tá? É difícil, é bravo pra caramba. Ou seja, eu entendo que, agora trazendo aqui, muita gente fala assim, pô, cara, o pessoal dessa geração, não sei o que, do mimimi e tal. Eu não concordo muito com isso, não. Eu acho que as coisas mudaram, tá? A economia, ela está muito mais agressiva para a geração de vocês do que para nós. Quando eu vou contar assim, ó, eu saí daqui, eu só tinha um passe. Se o meu amigo não me emprestasse aquela bolinha dele lá, não deu que eu tinha bolinha também. Eu não voltava para casa, eu morava aqui no Japim, tá? Eu morava no Japim. Eu vim muitas vezes a pé para essa escola aqui, porque eu não tinha o passe, tá? Isso, imagina que quando você tiver com esse negócio, pô, não tem a comida, não tem o passe, lembra disso. O universo vai fazer de tudo para te desistir. Vai criar um monte de dificuldades. Tá entendendo? E esse negócio, a vitória só é para quem chega até o final, e você vai chegar todo ralado, todo arrebentado. Entendeu? Mas é a prova que todo mundo tem que fazer. Devia ser assim a educação no Brasil? Eu concordo que não. Poderia ser melhor, poderia ser mais bem tratado, mais organizado. Mas as coisas são assim, independente da estrutura, se você for, por exemplo, em qualquer lugar, até na China, que formam engenheiros pra caramba, você conversa com o pessoal, há uma desistência muito grande, como a dona a professora Ana falou, tá? E eu vou falar o meu caso. Aqui a gente são 120 alunos de eletrônica no segundo grau, e eu formou comigo 15. Na faculdade eram 40 pessoas na sala, formaram 3. De verdade. Foi isso aí. E todo mundo despriorizado, inclusive eu.
eu também não consegui chegar lá intacto. Eu tive que reprovar 2 matérias porque eu viajava para caramba, porque também trabalhava na indústria, eu poderia estar com a camisa do CIPAT de alguma empresa aí, né? Eu estava ralando também de manhã para chegar de noite, fazer engenharia e dar o jeito. E eu falo para ti, cara, não foi fácil. Aí depois que tu passa por todo esse inferno, quando tu chega lá na indústria, é um monte de gente querendo te derrubar. Vai ser outra prova, vai ser outra guerra. Tá? Os caras vão dizer, ó, quem está lá vai dizer, esse moleque chegou aqui não vai tomar meu lugar não, papai. Não vai. Tu tá pensando que aqui é difícil? Não chegou lá. Quando você chegar lá, os caras vão fazer de tudo para te tirar. Foi assim comigo. Tive que passar o pão que o diabo amassou. Eu fui estagiário da Filco, quando era Itautec Filco. Só tive dois empregos na minha vida. Então, cara, aí, assim, você pensa lá, pô, eu já tinha sofrido que eu vinha a pé pegando chuva, de Abacuaco para cá. Não bem eu tinha que comer, quando tinha x-salada tinha, quando não tinha, às vezes tinha uma sopa, às vezes não tinha, certo? E tinha que passar uma prova. Naquela época, aqui na escola técnica, se tu ficasse de recuperação em mais de uma matéria, tu estava automaticamente reprovado. Pense no desespero para não ficar em recuperação em 2. Era a nossa situação. E aí, cara, você passa por tudo isso na vida, é uma complicação, e eu falo muito na faculdade, cara, você vai acontecer de tudo, são 5 anos, né, não sei quantos anos aqui, engenharia são 5 anos, né? Cara, vai acontecer tudo na tua vida, tu vai se apaixonar, tu vai desapaixonar, tu vai ter problema, algum parente teu pode morrer, vai acontecer tudo na tua vida, durante esse período, e você tem que ser muito resiliente, porque além de ser difícil, é uma caminhada muito árdua. E você imagina, né? Você deve ser que nem eu era. Eu não tinha pai rico, eu não tinha família estruturada, eu estava passando um sufoco desgraçado. Eu consegui perpassar nesse negócio da escola técnica e daí mudou minha vida. Então, isso aqui, gente, eu vou falar para vocês, isso aqui chama bênção. Isso aqui é uma bênção, tá? A Escola Técnica Federal do Amazonas, que hoje é IFAM, é uma bênção. Isso aqui muda a vida das pessoas. Só que se vocês levarem a sério, vocês acreditarem para valer, não precisa amar, precisa querer muito, porque isso vai fazer uma transformação. Agora, quando tiver nessa dificuldade, lembre disso. Tudo vai acontecer para você desistir. É como se fosse um programa que diz assim, desiste, desgraçado, desiste, entendeu? Mas quem passar, quem atravessar o vale da morte, vai realmente ter os seus bônus, tá? E aí, eu falo para vocês, cara, engenharia é o futuro, esses cursos que estão sendo colocados é o futuro, os maiores salários que eu pago hoje são para a galera que entende de software e hardware, tá? Eu trago a gente de outros estados, só porque o cara conhece de alguma coisa, não, o cara é bom. E assim, hoje as empresas não estão mais de brincadeira, porque assim, a gente não encontra mais um profissional. Então, quando você acha por exemplo, eu não sei se vocês sabem dos valores que são pagos lá. Por exemplo, você chega lá, tu entra como, vamos lá, como um técnico. Porque quanto ganha um técnico hoje no polo industrial? Alguém sabe? Técnico de eletrônica, acabou de sair daqui, ganha quanto lá? 4 pau? Por aí, né? 4, 3,5, um júnior e tal. Né? Aí você vai, estudou, passou pelo Vale da Morte, leu todos os livros de engenharia, conseguiu salvar. Quanto você ganha lá quando você entra lá como engenheiro? 5, 6. Tá? Vai passar um tempão nessa fase, até tu evoluir. Aprendeu alguma coisa, sabe linguagem de programação, especializou em alguma coisa, entende que hoje inteligência artificial que é a moda, né? Agora o negócio é inteligência artificial. Aí você sabe alguma coisa além, você sabe trabalhar com 3D, você faz alguma coisa diferente, você sai um pouco da caixa. Cara, hoje, um cara que está formado, que entende um pouco mais, ele ganha 9, 10 pau. 9, 10 mil reais. CLT, numa empresa do polo industrial. Eu tenho engenheiro ganhando 15 mil reais, trabalhando comigo. Porque o cara é bom pra caramba. Entendeu? Porque ele sabe muita coisa, ele se especializou. Então, ou seja, existe sim um resultado lá na conta, vale a pena investir nisso, é o futuro, tem muito espaço para vocês, cara. Mas assim, lembra desse negócio, ó. A provocação foi colocada, mas assim, talvez essa é a resposta, tá? Não desiste, cara.
não desista. Vai ter que acontecer de tudo. Não desista, porque isso aqui é o futuro e vocês estão no caminho certo. Obrigado. Mais uma outra complementação? Na sequência, a gente vai para as considerações finais. Boa noite. Acho que a minha fala vai ser um pouco mais rápida. Eu acredito, né, eu sou filho de pais professores, né, acredito que uma das... Existem dificuldades mesmo, existe toda a parte dos estudos, a parte da burocracia, a parte do mercado, mas uma parte que chama muita atenção, né, é a parte ali da base. Eu acredito que quando você chega numa universidade, quando você chega em um curso profissionalizante, né, é esperado que você tenha uma base ali, uma base matemática, uma base física, e pelo que eu vejo, né, essa base às vezes ela está um pouco ruim, né, e pode ser que seja o primeiro impacto, né, na vida, né, quando você entra na universidade, você tem que ter esse conhecimento. Então eu acredito que vai ser difícil, muito difícil mesmo, pelo fato dessa base hoje, principalmente no Brasil, ela está um pouco assim defasada, né? Um pouco, as escolas, a gente tem pouco investimento. É um desafio também que é uma coisa a mais, né? Um desafio a mais que a gente vai ter que como estudante, tem que percorrer. Então, só colocando mesmo esse ponto, né? Esse ponto em relação, eu lembro muito bem eu não fiz a universidade nem tecnólogo aqui, né? Mas eu fiz o curso técnico em eletrônica e lembro muito bem qual foi o esquema, né? Só dando um pouquinho da minha vivência, para passar na universidade, né? Principalmente no segundo, terceiro ano, passava o dia todo fora de casa, passava o dia aqui fazendo as matérias, né? Cheguei a trabalhar, né? Trabalhei lá no centro, numa empresa, numa assistência técnica de notebooks, e pela manhã fazia toda a parte do meu trabalho, pela tarde vinha para cá, assistia às aulas, e pela noite ia para o cursinho. E aí chegava em casa e dormia só para amanhecer no próximo dia. Então o caminho ele é muito pesado, né? E depois na universidade também continua sendo pesado, continua sendo, ainda mais quando a gente começa a trabalhar, mas depois de tudo a gente vai colhendo os frutos, né? Hoje, como professor, eu vejo muito, vou ministrar, por exemplo, uma aula de eletrônica digital, eu revisito todas as anotações, todos os livros que eu utilizava aqui, principalmente com o professor João Batista, e via tudo como é que era o ensinamento, a didática, e eu, tinha muito em que me inspirar, né? Então, essa é a minha fala, né, em relação a esse caminho. Ok, obrigado, eu falo também. Vou colocar até aqui as últimas considerações, né? Caso vocês queiram falar, eu vou dar uma momento para que vocês possam falar. Pode falar. Ainda sobre a questão do Vinícius. O único não é engenheiro aqui, né? Então, que falaram da realidade, né? Mas é porque, assim, esse tipo de abordagem fatalmente terá como resposta a pessoa falar da sua própria experiência e falar também das gerações anteriores. Então, de fato, realmente, todo mundo tem suas dificuldades. Aí na minha faculdade, graduação, eu quase caio também nos dos que desistiram. Quase desisti, encontrei ali uma situação que o pessoal conseguiu me reerguer e acabei antecipando, me formei no antes da minha turma. Então, qual é a palavra que eu gostaria de deixar para você, Vinícius, e todos os demais jovens? Sempre tem um ambiente que você consegue controlar. Tem um conjunto de variáveis que você consegue controlar. Essas dificuldades todas que eu falei, cada uma tem sua, tem as gerações, Brasil, Amazonas, Manaus, engenharia, IFAM, todos têm essas dificuldades
dificuldades. São várias, são infinitas variáveis que levam a essa realidade. Mas tem uma parte da realidade que você consegue controlar. Então, o segredo é você identificar esse ambiente, essa realidade que você consegue controlar e trabalhar em cima. Eu pedi o microfone aqui para... Esta ocasião é uma prova disso. A liderança aqui do Instituto, ela se contorce de preocupação pelos jovens. Eu sou coordenador da UFAM e professores nós somos assim. O professor que não é vocacionado, ele não suporta, ele sai. Então, se você observa, professores que não tem porque eles são vocacionados. Então, eles têm essas reclamações para os níveis superiores dele. Só que tem nós precisamos atender a demanda, precisamos prestar um serviço, precisamos abrir um curso de automação, técnico de automação industrial. Tem que fazer uma audiência. Opa, isso aqui está no nosso controle. Vamos fazer audiência. Está sendo feito. Entendeu? Então, acho que essa é a expressão é o conceito que eu gostaria de deixar para vocês. Sempre tem uma parcela da realidade, independente de qual realidade for, sempre tem uma parcela que está sob o seu controle. Aí nela você age e você vai conseguir ter os resultados que foram apresentados aqui. Obrigado. Então, cada membro pode ter aí a sua palavra final para fazer aí as suas considerações finais, sejamos diretos, para a gente já caminhar para o encerramento. Pode ser, Ana? Sim. Então, minha consideração final é que, primeiro, eu tenho uns amigos que levei da graduação até hoje. Tem grupo de WhatsApp até hoje, tenho uns amigos. Né? Isso é muito importante, a gente leva para a vida. Esse tempo da graduação passa no piscar de olhos. É incrível, a gente acha que não quando está dentro, mas depois muito rápido. E representando o CREA Amazonas, reforço a minha fala, reitero a minha fala, dizendo que para nós é um prazer que o Instituto Federal do Amazonas, esse campus aqui do distrito, ele tenha tomado a iniciativa na finalidade de suprir as necessidades e demandas da nossa região em formar o curso de automação industrial, curso tecnológico em automação industrial. Então, para nós é muito orgulho, é motivo de nos orgulharmos, festejarmos de fato, porque isso significa que teremos mais mão de obra local e espera-se que a gente tenha uma evasão pequena, e que tenhamos menos pessoas de fora e que a gente possa honrar mais o nosso povo, o povo local. Né? Apesar de não ser daqui, ter vindo para cá por uma necessidade e me manter aqui, porque aqui é um lugar bom de ganhar dinheiro, Vinícius. Então não desista, você vai ganhar dinheiro. Né? Então, com certeza, os meninos que formarão aqui vão ter um lugar muito antes de formar, gente. No estágio, eles já vão ficar, porque não é uma falácia, tá? É experiência. Eu sei que o professor André deve ter tido essa experiência. O empresário, então, Luciano, muitos que estagiaram, acabaram ficando, sendo empregados e bem remunerados. E eu sei que aqui não será diferente. Então, essa é a minha palavra final. Obrigada. Eu gostaria de agradecer primeiramente o convite, é a primeira vez que eu participo. Eu falando um pouquinho, com a consideração final, acredito que os cursos que eu fiz, principalmente todos eles em universidades públicas, agregaram demais mesmo na minha vida, e principalmente o IFAM. O IFAM foi ali o balizador em relação a o que eu ia fazer na universidade, que caminho
engenharia, qual engenharia eu iria seguir, né, o que eu gostaria de trabalhar. E só falando um pouquinho, né, hoje eu trabalho também com desenvolvimento de software, fazendo principalmente ali a integração entre os sistemas de automação industrial com os sistemas de gerenciamento. E uma das coisas que eu percebo quando vamos entregar um projeto para alguma empresa, às vezes não há um funcionário, até mesmo falando aqui um pouquinho, né, sobre o que já foi dito, não existe um funcionário ali naquela empresa com o grau ali de tecnólogo para receber o projeto, para dar manutenção, para fazer o cadastro de um novo modelo. Então a gente acaba tendo uma dificuldade no momento da entrega. No momento da entrega a gente tem em diversas empresas, que é um funcionário escasso, né? Principalmente um funcionário que consiga fazer essa interface, consiga entender bem o meio físico. Então tem essa dificuldade. Então por isso que um curso desse, né, é importantíssimo. Temos, como já citei, a necessidade de conectar, de fazer alta conectividade entre os dispositivos. Então nós precisamos cada vez mais de funcionários que façam essa manutenção, que façam esse desenvolvimento, né? Então, agradeço a todos e obrigado. Parabéns, IFAM, parabéns à administração, parabéns professores, parabéns alunos por estarem aqui, por terem demonstrado interesse neste curso de técnico em automação industrial. Está atestada a necessidade deste curso e a capacidade do IFAM de ofertá-lo. Como última palavra, deixo uma recomendação que todos os aqui presentes procurem uma postura de busca incessante por competências. Quando vocês, novas competências, quando vocês estiverem na empresa, tentem simultaneamente, ao mesmo tempo, buscar solucionar aqueles problemas pontuais, o de curto prazo, o hoje da empresa, e trazer para você, trazer para a empresa as competências que estão faltando à empresa, as competências que ainda não tem. Uma rápida expressão, uma experiência minha, em contabilidade, na segunda maior empresa de advogados do distrito, a competência era trazer de São Paulo para Manaus a competência de fechar o balanço. Aí, hoje é um paradigma de que isso quase não é feito, mas ali quase nós conseguimos. Então, tem muitas histórias de que competências aqui não são feitas de Manaus, coisas do tipo, procurem e tragam essas competências para você, para a empresa, para a sua região. E a solução para isso vem esse contato constante. Você sai daqui, prossiga no contato com a instituição e essa triangulação, empresa, aluno, acadêmico, instituição. E assim a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo. Obrigado. Obrigado. Pessoal, da minha parte, agradeço novamente aí a participação, o privilégio de estar aqui na minha escola amada. Tá? Para mim, realmente, eu tenho um apelo emocional muito grande por esse prédio. Isso aqui, no Dia das Mães, em 1996, chamaram todas as mães dos alunos aqui para fazer um evento. E a gente foi beber cachaça escondido no banheiro. Nós pegamos uma punição que a gente tinha que capinar todo esse negócio aqui durante 3 meses, senão a gente ia ser expulso. Vocês veem como é que a gente era, né, galera? Mas nada disso não é uma história ruim, é um aprendizado da vida. E, pessoal, o futuro da indústria, tá? O futuro da economia do nosso estado, que está baseado na tecnologia. E a gente precisa de mão de obra especializada. A gente precisa de pessoas capazes. Mais do que isso, nós precisamos formar solucionadores de problemas. Tá? É isso que nós precisamos hoje no polo, é isso que nós precisamos da nossa sociedade, é isso que nós precisamos para mudar o nosso país, para mudar a realidade de todo mundo, porque é possível. Existe chance de dar certo, a gente tem que mudar o nosso mindset para que isso aconteça. Tá?
Então, desejo sorte, sucesso a todos e muito obrigado e boa noite. Em nome do Instituto Federal do Amazonas, da direção do Campus Manaus Distrito Industrial, agradecemos a contribuição de vocês para que a gente possa aí, enriquecer essa discussão a respeito dos cursos de tecnologia, no caso, a tecnologia de automação industrial, e agradecer também a toda a comunidade acadêmica aqui que está presente, também a pergunta foi bem valiosa. Lembrando que aqui no meu script da audiência não tinha pergunta, eu deixei aberto, isso foi bem enriquecedor. Agradeço a todos, muito obrigado, declaro aqui encerrada essa audiência. Graças.